Fala, meus amigos, vamos falar dos 6 erros que afundam o seu suporte, que vive sempre lotado. Você só pensa em contratar e vamos ver como sair deles. Eu sou o Fernandes Lima, direto da vida real, da empresa de software. Pega papel e caneta e vamos para o erro número 6. Não ter todos os registros de atendimento efetuados, ou seja, não importa se os atendimentos vêm pelo WhatsApp, pelo e-mail, por telefone, você precisa ter todos os chamados registrados. Sem ter os chamados, você não tem visibilidade, você prejudica a continuidade do atendimento, ou seja, o cliente precisa repetir. O time fica completamente dependente da memória das pessoas, você não consegue ter ideia do volume e isso acaba afetando também o aprendizado. Então não cometa este erro. Todos os chamados precisam ser registrados. Vamos agora para o erro número 5. A falta de padrão do registro das informações, ou seja, cada chamado é registrado de um jeito dependendo do atendente. Com isso, a qualidade dos atendimentos varia muito. Você precisa ter um padrão, um conjunto de informações básico, estruturado, discutido com o teu time de suporte, que faça sentido, que consiga reproduzir, trazer informações que são relevantes para um bom atendimento. Por exemplo, a descrição clara do problema, prints, qual é o produto que está sendo feito o atendimento, qual é a funcionalidade, quem é o usuário, qual é a versão, logs. Isso vai te ajudar muito na busca da informação para não virar um grande problema. E claro, vai facilitar também o treinamento de novos profissionais. Então a falta de padrão afunda o teu suporte, eleva o tempo de atendimento, vira uma confusão, vira uma bagunça. Então não cometa esse erro. Padronize, por exemplo, colocando essas informações e outras que fazem sentido para que o registro das informações seja útil e ajude na resolução e nas estatísticas para a melhoria dos seus processos. Eu quero te trazer agora o erro número 4. Não ter uma descrição clara do problema e da solução na resolução do chamado. O time perde tempo revisitando casos parecidos. A tua base de conhecimento fica fraca, fica problemática, fica praticamente inútil. E você tem ainda erros de interpretação. Vou te dar um exemplo aqui. O erro relatado, erro no desconto da nota fiscal. Um erro relatado por um usuário. Não tem problema o usuário relatar isso. Mas nós é que precisamos da nossa empresa, do nosso suporte, registrar o problema de forma clara, simples e direta. Por exemplo, esse problema relatado aqui poderia ser feito assim. Erro no cálculo do total de desconto por item quando o item tem frete. Olha como é completamente diferente, é específico, é detalhado, é simples, eu bato o olho e eu consigo entender. E a possível solução, nesse caso eu tenho duas aqui, é claro que aqui é apenas um exemplo para ilustrar, para que você estruture isso aí na sua realidade. Neste caso, solução 1, configurar o tipo de frete primeiramente. Solução 2, verificar o parâmetro de tipo de frete, configuração do desconto. Ou seja, eu tenho o problema relatado de uma forma clara e as possíveis soluções. Isso facilita, agiliza o atendimento. Ou seja, se agiliza o atendimento, o teu cliente vai ser atendido num tempo menor, maior satisfação. Parece um detalhe, mas esse é um erro muito cometido. E aqui uma dica extra em relação a isso. Em tempos de utilização de inteligência artificial, se você tem uma boa base de conhecimento estruturada, organizada, vai te ajudar muito, ela vai ser muito mais efetiva. Vamos para o erro número 3. Não ter uma boa categorização dos chamados. Você precisa ter. Tá? Então, quando a empresa não tem essa categorização, ela não enxerga padrões com clareza. Os relatórios e a análise ficam confusos, eles não geram, além deles não trazerem uma fotografia do momento, ele também não permite análises e melhoria contínua. E claro, a priorização fica ainda pior. Os teus chamados precisam ter categorias. Vou dar alguns exemplos aqui. Você precisa ter o registro aí da categoria dúvida. Tudo que é dúvida que o teu cliente ou usuário está tendo.
Quais são as solicitações de novos recursos ou melhorias? Tudo que é bug crítico, falha, emergência, quebra de versão e bugs de menor prioridade e contornos. Então, isso aqui precisa estar registrado. Quando você faz isso, você vai ter melhores estatísticas, ou seja, melhoria contínua de processo, produto e comunicação. Vamos agora para o erro número 2. Não usar indicadores básicos para acompanhar a evolução do teu suporte, do teu processo, da tua comunicação e do próprio produto. Quando eu não tenho indicadores, eu escolho prioridades erradas. Fica difícil provar a evolução ou a piora de qualquer indicador ou de qualquer situação. A melhoria contínua vira discurso, ou seja, você não tem uma visão de melhoria contínua. O teu time está patinando. Quando você não tem indicadores, o teu time está patinando. Não há aprendizado, não há melhoria, está repetindo os mesmos erros. E o pior, eles estão sempre ocupados achando que estão trabalhando. Então, você precisa ter indicadores que olhem, por exemplo, a fila, o chamado que foram pausados. A tua equipe tem que sugerir melhorias. Você precisa dar um atendimento 5 estrelas, o tempo médio de resolução, o volume semanal de chamados. E um detalhe importante, é trabalho de todos os membros do suporte acompanhar esses números e não só as lideranças. Porque todos nós devemos fazer um bom trabalho, executar o trabalho da melhor maneira e não simplesmente fingir que está resolvendo chamado. E o erro número 1, que é um erro muito comum, por incrível que pareça, é não ter uma reunião conjunta, periódica, para discutir os problemas do suporte com outros setores. É isso mesmo que você está falando. Uma reunião, por exemplo, semanal ou quinzenal. Isso é crucial. Por que isso é muito importante? Para a melhoria do produto, para prestar um melhor atendimento, para não lotar o seu suporte, para promover visibilidade dos problemas. Ou seja, quando você faz essa reunião, toda a sua empresa ganha, os seus times ganham, o seu cliente ganha, você presta um serviço melhor. Quando você presta um serviço melhor, o teu suporte não afunda, não vira um caos. E é muito simples. Então, os mesmos problemas se repetem, né? O suporte vira um amortecedor, fica tomando bancada ali o tempo inteiro. A empresa perde capacidade de aprendizado e de evoluir. Processo, comunicação e produto. Então, uma reunião periódica é uma ferramenta poderosa, simples e que vai promover visibilidade, alinhamento, maior clareza. Vai permitir a análise de temas quentes. Vai permitir aí saber quais são as maiores dúvidas, as maiores dificuldades, os maiores erros. Vai permitir que os setores tenham um alinhamento, uma visão única do que está acontecendo no suporte. E aí, uma sugestão para você, eu recomendo que essa reunião seja semanal, e aí você vai avaliar a frequência. Quem participa? O líder do suporte, ou um representante do suporte, o líder do desenvolvimento, ou o representante do desenvolvimento, o líder de CS, ou um representante, ou seja, um líder ou um representante de cada um desses times. Maior alinhamento, maior clareza, todo mundo falando a mesma língua e sabendo como é que está a temperatura do suporte que está afetando o cliente e os processos. Então, suporte, desenvolvimento, CS, implantação e produtos. Logicamente, você vai colocar o líder ou um representante de cada um desses setores. Dica final para você aqui. Quando você fizer isso, se você aplicar, o teu suporte vai melhorar? Não, ele vai melhorar muito, ele vai parar de afundar. Você vai prestar um serviço melhor. E para fazer isso, para te ajudar, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo para você entrar no grupo de WhatsApp e resgatar este material. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e bora aplicar tudo isso.